Olá, caro aluno, cara aluna, tudo bem? Temos o prazer de trazer hoje para a nossa aula, para discutir gestão democrática e participativa, o professor livre-docente Pedro Ganzelli, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. O professor Dr. Pedro Ganzelli já foi coordenador do LAGE, Laboratório de Gestão Educacional, e dirigente da ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração Educacional. Olá, Pedro. Prazer em tê-lo aqui Olá, conosco. olá, Eric, olá a todos. O prazer é todo meu e espero estar colaborando aí com a disciplina. Muito obrigado, Pedro. Professor, como sabemos, a gestão democrática, em termos legais, está garantida na nossa Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar da Educação, a Lei 9394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela visa garantir a democratização da educação e também a participação das comunidades escolar e local nas decisões e no cotidiano das nossas escolas. Caro professor, a pergunta que eu trago é: qual a importância da educação democrática no contexto histórico brasileiro? Eric, eu acho que é importante a gente pensar o conceito de democracia, né? Onde o poder ele é exercido por todas, por todos os cidadãos da sociedade, né? E um outro conceito importante é o Estado Democrático de Direito, que está na nossa Constituição, no artigo 1º, enfim, né, que define que o poder público ele está obrigado a elaborar políticas públicas para atender os direitos sociais que estão definidos no artigo 6º da Constituição. Então, é uma concepção, né, de democracia, de poder, que deve ser difundida e, principalmente, deve ser materializada no âmbito da unidade escolar, das redes escolares e dos sistemas escolares. Quer dizer, falar em gestão democrática é falar nessa amplitude do sistema, da rede e da unidade de ensino. Ou seja, criar um comportamento democrático, né, uma vivência democrática no espaço escolar. A gestão democrática, né, ou seja, uma organização democrática, promove esse espaço de solidariedade entre todos os sujeitos históricos da unidade escolar, da rede de ensino, do sistema de ensino, né? Então, é nessa perspectiva, né, de formação do sujeito de direito que a gente tem que pensar a importância da gestão democrática na escola pública. Muito bem, professor. Há outros modelos que, historicamente, se praticaram de administração e gestão dentro da escola, como o modelo gerencial, ou atualmente se chama também do modelo empresarial. Qual a diferença entre esses dois grandes modelos, a gestão democrática e a gestão empresarial? A perspectiva da gestão democrática é você fazer uma leitura social, econômica, política do mundo que a gente vive, né? Na perspectiva histórica, na perspectiva do presente e na perspectiva do futuro, né? Então, aí você vai trabalhar as relações socioeconômicas, né? O projeto societário ele tem como perspectiva uma sociedade democrática. Na perspectiva da gestão escolar gerencial, você tem, e isso já em Taylor, né, a separação de quem planeja e de quem executa. Ou seja, há uma separação, né, entre aqueles que decidem e aqueles que vão operacionalizar essas decisões. Eu compreendo essa gestão gerencial ou gestão empresarial como autoritária, né? E aí a grande diferença, né? Infelizmente, está prevalecendo
essa forma de uma cultura empresarial autoritária no âmbito dos sistemas de ensino, das redes de ensino e das unidades escolares, né? É, nos anos 70, chamávamos ou considerávamos essa perspectiva tecnocrática, né? Onde um técnico especialista pensava política, né? E aí os executores, né, dessa política seriam os professores, os gestores escolares e tal. Então ainda muito presente essa relação entre quem pensa e quem executa. Na gestão democrática, não. Há uma integração, todos são sujeitos históricos e têm o poder de decisão, né? Na gestão democrática, o que se pensa numa escola democrática é a formação de um governante em potencial, aquele que tem poder de decisão, né? E isso se aprende não só em relação aos conteúdos trabalhados, mas nas vivências, né? Presente na unidade escolar, na rede de ensino e nos sistemas de ensino. Muito bem. A gestão democrática, como o senhor está colocando, ela parte, então, no princípio de uma organização e de uma gestão que possa gerar aprendizado coletivo, correto? Exatamente. No âmbito escolar, no âmbito da educação, ou mesmo da rede e sistemas, como é que nós poderemos pensar a partilha de poder, né? Como que isso é possível? Eu acho que nos dois planos nacionais de educação, tanto de 2001 como o de 2014, né, aprovados em 2001 e aprovado em 2014, mostrou muito esse movimento, né, de participativo nas proposições da elaboração de um plano de Estado, que é o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, né? Então, aí você cria espaços de participativos como fóruns, os conselhos, né? Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, que promove a participação, né, de representações da sociedade civil, da sociedade política, na elaboração, né, no caso ali do Plano Nacional de Educação. Então, ali foi uma experiência bastante rica, ainda que tenha contradições, ainda que tenha limites, porque o que ocorre? Após a Constituição, há um movimento de contrarreforma, ou seja, né, a toda reforma do Estado vem a minar a possibilidade do Estado de elaborar políticas educacionais numa perspectiva democrática, né? Então, por exemplo, né, a PEC 95 do teto de gastos na verdade, evita que o Estado democrático de direito assuma as suas obrigações, né? Então, é importante, no âmbito do espaço escolar, seja no sistema, na rede ou nas unidades escolares, essa discussão do contexto sociopolítico econômico. Quer dizer, nós chegamos ao que chegamos, por exemplo, o salário do docente, as condições de trabalho, são condições históricas. Então, tudo o que ocorre em termos do Congresso Nacional, na legislação, elas influenciam diretamente na qualidade social, na qualidade democrática do ensino. Eu sempre penso o seguinte, né? Falar em qualidade tem que existir democracia. Por isso, no espaço empresarial não existe democracia, não existe espaço de uma participação nas decisões, né? Então, é essa relação que é importante a gente retomar, né, e pensar como pensar isso através do planejamento participativo, né, nas decisões do projeto político-pedagógico da unidade, do projeto de governo no âmbito do município, do estado e federal também. Muito bem, professor. Mudando um pouco o foco, nós passamos recentemente por um período de isolamento e da pandemia devido ao vírus da Covid-19. Nós sabemos que, emergencialmente, os sistemas, as escolas tiveram que se adaptar a um sistema remoto de ensino, inclusive as universidades.
Ah, como é que nós podemos pensar que dessa experiência trágica, esse infortúnio, eh, podemos tirar algumas lições do ponto de vista do uso de tecnologias de comunicação e informação, que possa beneficiar o avanço da gestão democrática de nossas escolas? Olha, eu vejo muito importante o uso de tecnologia, né? Agora, elas têm que ser sempre na perspectiva da formação do sujeito de direito. Agora, pensando em termos de uma concepção de educação, né, eu acho que vejo, digamos assim, possibilidades e limites em relação ao uso da tecnologia, né? Nunca e jamais penso dispensar o ensino presencial. Por quê? Porque educação é uma relação humana, né? Entre pessoas, entre conhecimento, entre saberes, entre culturas, né? Nós estamos formando gerações, né? E aí o ensino presencial ele é indispensável. Isso não significa dispensar a tecnologia, mas somar a tecnologia na perspectiva da formação cidadã. Para você ter, é que a gente está falando hoje, né, no século XXI, enfim, né, nessa perspectiva, né? Agora, no passado também, muitas outras tecnologias também foram sendo incorporadas ao processo de ensino e aprendizagem, né? Agora, o que é importante é que ele tem um caráter público, que ele tem um caráter democrático, né? E que não fique na mão de grupos empresariais, né? Ou dos donos desse Facebook, Google, enfim, né? Que eles decidam. Não, tem um caráter, né, público, um caráter democrático, né? E sempre numa perspectiva como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, né? Nós não podemos ficar à mercê, né, de plataformas, mas usar as plataformas para difundir a formação do sujeito de direito. Se eu estou compreendendo, implica incorporar o artefato tecnológico como um artefato da cultura e, a partir dela, introduzir nas nossas escolas as tecnologias a favor, né, do ensino, a favor da aprendizagem, de forma a evitar o aumento da desigualdade ou evitar aí as brechas digitais, né? Ou seja, que as famílias, os alunos atingidos já por uma certa desigualdade social também venham a sofrer uma desigualdade, vamos dizer, de acesso às tecnologias e, portanto, à educação. Nós temos que pensar que nós somos a sociedade brasileira é a mais desigual, é uma das mais desiguais no mundo, né? Então, temos que tomar um certo cuidado com essa ideia o, ficar muito otimista que a educação vai resolver todos os problemas. Não, você tem a economia, você tem as relações sociais, culturais também, enfim, né, de gênero, enfim, e tudo mais. Então, a escola é uma parte da sociedade, importantíssima, sem dúvida, né? Mas ela tem o seu espaço, nessas relações sociais, econômicas, políticas, né? Então, a desigualdade, o uso da tecnologia no espaço escolar, o que revelou a pandemia foi que só aprofundou o que já era desigual, né? O acesso à cultura, ou melhor, ao acesso a material, a materiais didáticos e tudo mais, isso está muito relacionado também com as classes sociais, né? Um exemplo muito gritante é a questão da avaliação externa, né? A influência do contexto social onde está a unidade escolar, né? Na qualificação, enfim, né? Nas taxas aí de aprendizagem, né? Então, sem dúvida. Então, só para a gente resumir aqui. Muito bem. Sim, usar a tecnologia,
né? Mas não esquecer de que existe problemas estruturantes, não só na sociedade brasileira, mas especialmente na educação brasileira. E vai estar se aprofundando, né? Agora, nós acabamos de ver a PEC 95, com a PEC de Castos, agora se reforma no ICMS, no imposto, enfim, né, sobre produtos, enfim, que reduz recursos para educação e saúde. Então, a tecnologia ela tem que ser pensada no seu conjunto, né? A educação no seu conjunto. Muito bem. É preciso ter um aporte aí das políticas públicas, né, que Sim, envolva também o acesso, a oferta, o acesso, a qualificação, principalmente na formação de professores, a formação continuada, que trate então da educação digital, das tecnologias dentro da escola. sim, Muito sim. bem, muito bem. Professora, a nossa última questão, que infelizmente estamos chegando aí no nosso tempo final. O diretor ele possui prerrogativas legais, né, como dirigente da unidade escolar, mas a gestão democrática implica justamente na participação e responsabilidade de todos na tomada de decisões em torno das finalidades educacionais. Nesse sentido, a escola deve se preparar para o trabalho em equipe, né, e uma gestão colaborativa, e nem sempre é assim. Como pesquisador do tema, quais seriam os principais desafios e perspectivas colocados à gestão democrática na escola atualmente? Então, para pensar os principais desafios da gestão democrática, eu jogo uma nova questão. O que antecede o ato educativo? O ato educativo na sua amplitude aí, né? Quando nós elaboramos um plano nacional de educação, enfim, quando nós organizamos nosso plano de ensino na sala de aula, enfim. O que antecede? É a nossa visão social de mundo, né? Então, como nós compreendemos a organização social? Ela se organiza por indivíduos ou por classes sociais antagônicas? O, o que organiza a sociedade ou o que organiza a economia, enfim, né? Então, é a nossa visão social de mundo, né? A educação, ela serve, qual é a função dela? Para preparar para o mercado de trabalho ou para formar o sujeito de direito? Eu acho que esse é o principal desafio. Hegemônica, né? A ideologia hegemônica hoje, ela é empresarial, ou seja, autoritária, individualista, concorrencial, né? E isso está impregnado nos docentes, está impregnado nos gestores, né? E há uma dificuldade de pensar o trabalho coletivo. E eu sou um pouco avesso a essa ideia de equipe e de trabalho colaborativo. Eu penso mais na perspectiva de um trabalho coletivo, sempre com o princípio da gestão democrática, da formação do sujeito de direito. Então, num planejamento participativo, o dirigente, o diretor, no caso, né, ele vai ser um coordenador do trabalho coletivo. Ele não vai ser um líder, como se fala na gestão gerencial. Ele vai ser um coordenador, porque aí nós temos relações horizontais. Se ele é um líder, ele passa a ter um caráter acima dos demais, seja pais, alunos, funcionários, o que não pode ser uma perspectiva da gestão democrática. Ele tem, sem dúvida, atividades, funções, né? Ele tem que se posicionar, não é a função de um coordenador, né? Mas ele tem que pensar nessa perspectiva de decisões coletivas. As decisões têm que vir desse coletivo. Ele organiza esse processo de tomada de decisões coletivas. Esse processo de tomada de decisões coletivas vai gerar uma identidade coletiva democrática no espaço escolar, seja no sistema, na rede ou na unidade escolar. E eu aconselho também, enfim, né, se eu, aqui é a oportunidade, de ler o posicionamento da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, da ANPAE, sobre o documento Matriz Nacional de Competências do Diretor Escolar. Lá existe uma crítica e uma relação muito bem colocada sobre essa relação entre um coordenador e essa ideia de liderança.
se existe uma racionalidade empresarial, né, na gestão gerencial, também há uma racionalidade na gestão democrática. Hum. Então, às vezes, as pessoas confundem a democracia com laissez-faire. Não é isso. Pelo contrário, né? Há uma organização participativa, há um planejamento participativo que garante aí a formação do sujeito de direito. Muito obrigado, professor Pedro Ganzelli. Obrigado por socializar o seu conhecimento e espero podermos contar novamente com o senhor numa próxima aula. Eu agradeço muito essa oportunidade, espero ter colaborado. Eu acho que a gente tem que ter muito, mas muita esperança da construção de uma sociedade democrática, o que é o que nós não estamos vivendo, né, nos últimos 2 governos, especialmente no âmbito federal, né? Então é importante a gente pensar em planejamento participativo na perspectiva democrática, na formação do sujeito de direito. Espero ter colaborado e fico à disposição. Um grande abraço. Pois bem, caros e caras alunas, chegamos ao final de mais uma videoaula. Aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço.